posso dizer sobre cabelo? Cabelo, lindo cabelo. Suas longas madeixas que crescem em couros cabeludos, que fazem os couros cabeludos serem cabeludos. Eu rimei cabeludo com cabeludo? Algumas pessoas amam as suas longas madeixas. Outras demonstram esse amor de uma forma diferente. E sobrou eu, que escolhi o meio termo. Desde bem pequenininha, eu sempre quis mudar o meu visual. Eu era apaixonada pelo desenho da Moranguinho que meu pai uma vez comprou pra mim no centro da cidade. E um belo dia, eu transformei todo esse amor em ação. Fiz uma franja bem curta, em cabelo cacheado. A minha mãe brigou muito comigo e me proibiu de assistir Moranguinho e ainda fiquei de castigo. Depois que essa franja cresceu, eu ainda aprontei mais algumas quando criança, mas não me lembro exatamente como foi para poder contar. Mas me lembro exatamente das coisas que fiz a partir do momento em que eu comecei a pintar o meu cabelo. No final de 2019, eu resolvi pranchar o meu cabelo cacheado e gostei muito. Muito mesmo. Tanto que decidi fazer uma franja e amei ela. Fiquei 3 meses com o cabelo assim, alisando com a chapinha toda semana. Então, com a permissão da minha mãe, eu decidi cortar o cabelo no ombro. Ficou muito lindo. E de quebra, eu tirei todas as pontas secas que eu tinha com meu cabelo cacheado, pois eu não cuidava nada dele. Fui me acostumando com cabelo curto e franja, e fiquei um bom tempo nele até chegar 2020 e vir a quarentena. Nessa época, eu descobri um novo mundo através do TikTok. Eu me identificava muito como e-girl indie que tomava Monster e andava de skate. Agora tira a parte do indie girl que toma Monster e anda de skate. Essa era eu. Naquela época, a única coisa que eu tinha na minha casa era uma tesoura. E na quarentena, ela virou a minha melhor amiga. Primeiro, eu fiz um corte extremamente curto e fiquei muito parecida com aquele carinha do Shrek e o Willy Wonka. Depois, cortei mais curto ainda, deixei cachear, raspei as laterais e fiquei com um mullet horrível. Uma coisa que eu não falei antes era que sempre que meu pai não queria mais uma peça de roupa, eu pegava pra mim. Então, em 2020, eu ficava assim dentro de casa. E quando as aulas voltaram aos poucos, eu ia assim para a escola. No final de 2021 as aulas presenciais voltaram e meu cabelo já tinha crescido um pouco, mesmo eu cortando frequentemente. Não me lembro qual foi o motivo, mas nessa época me veio uma vontade imensa de pintar o cabelo de ruivo. Implorei para minha mãe por muito tempo até ela deixar, mas ela não me deixou pintar sozinha, então eu fui na casa de uma tia e ela pintou para mim. E com o cabelo virgem, ela teve a proeza de não passar em um canto e manchou. Mas eu tava ruiva. Eu me achava muito linda com aquele cabelo, mas eu enjoei. Então eu decidi ficar loira. Implorei muito pra minha mãe e ela deixou. Dessa vez foi eu que pintei o cabelo e não ficou loiro. A raiz ficou loira, mas o resto do comprimento do cabelo ficou um ruivo claro. Eu odiei. Fui viajar pra roça da minha avó e lá tinha uma garrafa de água oxigenada para feridas. Não me lembro como, mas magicamente encontrei um pó descolorante lá e passei em algumas mechas e fui pro sol. O meu cabelo ficou ruivo claríssimo, mas o loiro não veio. Então eu desisti e pintei de preto. No começo de 2022 eu pintei o meu cabelo de vermelho. Depois fui passando outros tons por cima e voltei para o ruivo. Fiquei por muitos meses assim, até enjoar e pintar o cabelo de preto azulado. Me arrependi. Então fui descolorindo aos poucos e passei o loiro, ruivo, descolori, passei tinta marsala, castanho claro, enjoei. Pintei de caramelo, enjoei. Passei preto comum. Em 2024 foi o mais perto que eu consegui deixar ele parecido com o cabelo de 2019. Ele já estava bem crescido, até que eu decidi voltar para os cachos e a palavra transição capilar não existe no meu vocabulário. Então eu cortei bem curtinho e me arrependi. No final de 2024 eu fui deixando ele crescer e decidi pintar de loiro. Eu descolori tanto o meu cabelo que os cachos foram deixando de se formar. Então pintei de preto. Só que o preto me atiçou a alisar. E foi aí que eu cometi esse erro. Alisei o meu cabelo no início de 2025 e quando eu fiz isso, vi que o corte em camadas que eu tinha feito com ele cacheado se transformou em um corte escada. Infelizmente tive que cortar o cabelo curtíssimo e fui assistir o filme da Amélie para me consolar. Enquanto ele crescia, eu fui me enjoando do preto e fui descolorindo. Mas detalhe, eu alisava ele com progressiva desde o começo do ano. Mais ou menos em março me veio uma forte vontade de deixar ele loiro. E foi isso que eu fiz. Depois de muitas tentativas eu finalmente consegui, mas não combinou nada comigo aquele loiro amarelo. Então pintei de preto, mas deixei uma mecha dessa vez. Essa mecha eu tonalizei com uma tinta que ficou meio acinzentado. Depois eu enjoei dela e pintei de verde. Durou 2 semanas porque eu enjoei. Decidi pintar totalmente de preto. Novamente enjoei, então quis voltar pro ruivo. Consegui.
mas o cabelo ficou elástico. Então eu fiquei um bom tempo sem mexer nele, e foi nessa época que eu criei o meu canal e fiz o meu primeiro vídeo. Passando um tempo, decidi voltar para os meus cachos, mas novamente, a transição capilar não existia para mim. Então encontrei uma química que se chamava Permanente Afro. Comprei a química Permanente Afro justamente com os bigodinhos. Decidi fazer o teste de mecha no mesmo dia que ela chegou. Li os requisitos para fazer a química e o meu cabelo gabaritou tudo que não podia fazer. Não pode aplicar com cabelo fragilizado, com descoloração, certos tipos de química progressiva recente e outras coisas. Mas eu ignorei. Fiz o teste de mecha no topo da cabeça, sem uma divisão também. Então a parte do teste de mecha era que tinha mais cabelo. Deixei a química agir por 5 minutos e subiu um cheiro muito forte de galinha queimada. Fui lavar a mecha e vi que o cabelo derreteu na minha mão. Então eu pensei, ainda bem que eu não passei no resto do cabelo. Porém, como eu fiz o teste no topo da cabeça, escorreu sim um pouco. E quando eu fui lavar a mecha separadamente, o fedor não passou. Então eu tive a brilhante ideia de lavar o cabelo todo no chuveiro. Só que detalhe, a química tinha derretido meu cabelo em 5 minutos. Fui lavar o cabelo e lavei bem, mas o cheiro não sumiu. Não me importei muito e passei um hidratante. Quando eu fui lavar e pentear, vi que mais partes estavam derretendo. Não só a mecha que eu tinha feito o teste. Então eu me desesperei e vi que teria que passar sim pela transição capilar. Perdi boa parte do meu cabelo, então decidi não pintar mais e deixar ele crescer naturalmente. Mas eu não queria cortar naquele momento e a transição capilar não existia pra mim. Então eu fiz as pazes novamente com a tesoura e cortei o meu cabelo todinho. E pela última vez, pintei ele de castanho escuro. Atualmente ele está desse tamanho, mas a minha autoestima está horrível com ele assim. Então me deixa sonhar acreditando que ele tá desse tamanho. Espero que vocês tenham gostado desse longo histórico de mudanças capilares e até o próximo vídeo.